Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos à aula do ECA. Eu sou Nawane Buriti e a partir de agora estarei com vocês conduzindo essa matéria que, olha lá, hein? Vocês falam que são só 2 questões, que não vai estudar o ECA, que não vai cair. Aí vem questão que menciona sobre direito da criança e do adolescente, lá em direito constitucional, lá em família, não é verdade? Então hoje a gente vai comentar muitas dicas que vai fazer a diferença na prova de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão me seguir lá no Instagram só para me falar o seguinte: nossa, prof, caiu mesmo que você falou que ia cair sobre ECA, hein? Então, vejam lá, me sigam. Qualquer dica, qualquer dúvida, qualquer coisa para o OAB, me procurem. Até para, se for surtar, me procura também, né? Que a gente surta junto e tá tudo bem. Brincadeira, pessoal, mas vamos lá. Olha, muita atenção, porque vocês viram que nós estamos na era de crimes relacionados à criança e ao adolescente. Tem algumas coisas que a gente precisa saber, porque recentemente caiu nas provas da FGV, inclusive lá em direito penal, que envolvia direito da criança e do adolescente, tá? Existe uma coisa chamada diálogo das fontes, que a gente precisa se ater, porque quando a gente fala sobre diálogo das fontes, a gente quer dizer que uma matéria, ela vai se conectar com outra e vai dialogar de alguma forma. E isso está muito em voga quando se trata da criança e adolescente, porque é justamente o que está acontecendo em tempos atuais. Crimes virtuais, crimes cibernéticos que envolvem criança e adolescente. E que, enquanto operador do direito, a gente precisa saber, sobretudo, futuros advogados. Amém? Né? Advogados, advogadas com a OAB na mão, vermelhinha no bolso, e é isso aí. Então, pessoal, já para iniciar a nossa aula, vamos aqui verificar alguns tópicos que eu acho essencial que vocês precisam saber. Olha lá, ó, os últimos conteúdos sobre ECA que caiu na nossa prova da OAB. Então, nós temos aí, caindo na nossa provinha da OAB, guarda, tutela e adoção. Gente, ó, tá no coração da FGV. Isso aqui, toda prova cai, e eu tenho certeza que vai cair na de vocês, mas quem é aluno, explicando direito, não vai errar e vai gabaritar o ECA, ok? Pode ser essa questão que vai te levar para aprovação, e aí você vai agradecer pro resto da sua vida vocês terem assistido a aula do ECA, viu? Cola comigo aqui que vocês vão gabaritar essa próxima fase da OAB. Então, olha aqui, ó, segundo mais colocado como assunto mais corriqueiro, mais cobrado, são as medidas socioeducativas que se diferencia. A gente vai falar sobre isso aqui, ó, se diferencia de proteção, ok? Se diferencia de medidas também de infrações, então cuidado com isso. Medida socioeducativa, você tem medidas aqui para que você reeduque aquela criança, aquele adolescente, ou melhor, aquele adolescente. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Além dos direitos fundamentais, direito à saúde, à vida, à educação, proteção integral, ok? Lazer, tá? Então, isso tudo aqui vai também ser cobrado na provinha de vocês. Sobretudo, questões de infração, tá? Crimes também contra criança e adolescente, como eu mencionei já no início aqui do nosso encontro. E olha aqui, ó, o que está sendo fã da OAB, que pelos estudos que a gente tem feito nas provas da OAB relacionada ao ECA, sempre tem alguma coisa voltada ao conselho tutelar, tá? E por fim, como eu mencionei, as medidas de proteção e os atos infracionais. Por quê? Criança comete crime? Adolescente comete crime? Não, são atos infracionais. Já guardem isso aí no início da nossa aula. Então, prioridade absoluta da criança está prevista aí lá no 227 da Constituição Federal. E, inclusive, lá no artigo 4º do ECA, descreve justamente o que a Constituição Federal nos traz, ok? Tranquilo? Então, essa possibilidade trazida constitucionalmente, nós estamos falando de uma proteção que prioriza qualquer outra proteção, tá, pessoal? A prioridade absoluta, a proteção integral, destinação privilegiada de recursos, sempre voltados ao melhor interesse da criança e do adolescente, são as possibilidades
que a gente precisa lembrar que é trazida para a criança e para o adolescente, que a FGV vai cobrar, tá? Então, ela sempre vai mencionar algum caso pelo qual você precisa se ater aos princípios de prioridade absoluta e proteção integral, tá? Bem como sempre, criança vai estar sempre, ou adolescente, nas redes de proteção integral como prioridade, até em detrimento ali do idoso, de gestante. A FGV tem cobrado muito sobre gestante. Por quê? É um direito da mulher? Não necessariamente, é um direito da proteção do nascituro, aquele que está sendo ali gerado. Então, no ECA, tem vindo muitas questões. E aí, às vezes, vocês se deparam com questões, com aquela salada de fruta que a FGV faz, no que tange a questão de gestante, às vezes, lá no direito do trabalho, não é? Alguns direitos civis, algumas proteções especiais dadas à gestante, mas que, por conta da proteção integral, inclusive daquele que está na barriga, é que você vai encontrar essa proteção integral e saber responder a sua prova, tá? Inclusive, se vier questão relacionada a alimentos gravídicos, não é? Questão lá no direito civil pode ser cobrado e vocês vão sempre se lembrar sobre a questão da proteção integral. Pegaram essa dica? Beleza. Mas aí, prof, quais são as medidas de proteção, tá? Aconselho vocês pegarem o ECA, gente, são só 30 artigos. Rapidinho vocês fazem a leitura, tá? Então, pega ali do 98 ao 101 para vocês fazerem a leitura e entender que a situação de risco, é uma responsabilidade de proteção da sociedade, dos pais, tá? Inclusive, é a conduta da criança que vai ali mencionar, verificar qual é o tipo de medida de proteção que você precisa aplicar. Então, vem comigo aqui, ó, qual que é o primeiro a aplicar a medida de proteção? Conselho tutelar. Ele que vai encaminhar para o judiciário. Por que que aqui tem ou aplicação do conselho tutelar ou do judiciário? Por quê? Porque às vezes se o judiciário já toma conhecimento, ele tem que aplicar de logo aquela medida de proteção. Então, às vezes, uma denúncia, algo que o judiciário já tem ali conhecimento, ele já aplica logo a medida de proteção. E o conselho tutelar, aonde ele entra? A gente sabe que toda vez que há um crime contra criança ou adolescente, nós invocamos no primeiro momento o conselho tutelar. Só que o conselho tutelar, ele vai agir na medida ali de proteção de urgência. Então, ele vai tirar aquela criança ou adolescente daquela situação de risco. Então, isso é uma medida de proteção que está prevista lá no artigo 98 e 101, até o 101 também do ECA, ok? Então, façam a leitura, porque isso vai fazer total diferença para vocês. Mas aí, pessoal, o que é criança e o que é adolescente? Pelo amor de Deus, olha, coraçãozinho da FGV, tá? A FGV ama confundir você por conta da questão do direito civil, de capacidade absoluta, relativa, dos direitos ali da personalidade ou dos direitos, de quando a criança adquire personalidade. E no ECA não tem nada a ver. Gente, pro ECA, criança é até 12 anos. Ó, aqui, ó. Pegadinha de prova, incompletos. Completou 12 anos, ela é o quê, gente? Que, ó, de 12 a 18, ela já é adolescente. Pelo amor de Deus, não confundam isso. Operadores do direito, ok? E outra, criança ou adolescente, ok? Põe aí na sua cabecinha que não existe de menor. Pelo amor de Deus, não falem de menor, tá? É criança ou adolescente. Tá? E aí a criança com 12 anos incompletos, enquanto que o adolescente é de 12 a 18. Agora, o que ela tenta te confundir é porque abaixo isso é para capacidade civil. Não confunda capacidade civil lá no direito civil com a questão aqui de idade de criança e adolescente. Tá? Isso por quê? Porque até 12 anos a gente aplica medidas de proteção. E acima dos 12 aos 18, medida socioeducativa.
Entenderam a diferença? Então vamos lá entender comigo isso aqui. A capacidade civil, de fato, você adquire com a maioridade. Direito civil, agora eu estou falando de direito civil. Se alcança a maioridade, você tem capacidade civil. Capacidade de resolver os atos da sua própria vida. Tranquilo? Ok. Só que dos 16 aos 18, pessoal, vocês têm capacidade relativa, ok? Capacidade relativa. Então, aqui entra, aí o professor de Direito Civil já deve ter ensinado para vocês isso, né? Da representação e da assistência. Se você é menor de 16 anos, juridicamente, você vai ser, aqui ó, representado, ok? Se você é de 16 aos 18, você vai ser assistido, né? Então, é aquela brincadeira do ARRA, ok? Então, pessoal, representado, você é representado quando você é menor, relativamente incapaz, tá? Agora, quando você é totalmente incapaz, você é representado, perdão, e você é assistido dos 16 aos 18. Isso aqui é no direito civil, tá? Aqui, para fins de aplicação de medidas de proteção e medidas socioeducativas, a idade muda, é de 12 e de 12 a 18, tá? Então, se você tem relativamente incapaz, é dos 16 aos 18. Se você é totalmente incapaz, é abaixo de 16 anos, mas isso para fins de representação processual lá no direito civil. Para medida de proteção e socioeducativa, nós temos aqui criança de 12 anos e adolescente de 12 a 18. Medida socioeducativa aqui, medida de proteção aqui. Pegaram essa dica? Isso aqui, gente, com certeza vai cair, tá? Típico de prova. E, às vezes, cai por conta dessa interpretação também do Código Civil, quando se fala de capacidade civil. Aqui a gente está falando de medidas de proteção e medida socioeducativa. Tranquilo? Bom, mas o que é o ato infracional? Eu mencionei para vocês que criança tem que ser protegida, e criança é até 12 anos. Acima de 12 anos é a conduta que é ali análoga a um crime, que são os atos infracionais. São condutas descritas como crime, contravenção penal, previsto ali no artigo 103, ok? Então, vocês vão ler os atos infracionais do artigo 106 a 108 e depois o artigo 111, que vai trazer para vocês quais são as condutas que são os atos infracionais, que são ali análogos a crime e a contravenção. Não se esqueçam que criança, medida de proteção, adolescente, medida socioeducativa. Por que isso? Porque eu preciso adaptar as medidas, fazendo com que aquele adolescente possa voltar após a maioridade, tendo responsabilidades, né? Sendo ele educado, estudando e não mais praticando crime, porque a partir dos 18 anos é crime. Agora vem aqui comigo, gente. Olha só. Eu quero mudar minha canetinha para vermelho, só para vocês guardarem isso aqui, tá? Se, tá vendo que eu coloquei em caixa alta, né? Imaginem que eu tô gritando aqui com vocês. Se, né? Se for julgado após a maioridade, gente, ele não se isenta de cumprir a medida socioeducativa. E ele também não vai responder por crime. Muito cuidado com isso, gente. Por quê? Porque o que vai contar aqui, ó, é a idade da época do ato infracional. E aí, por que eu tô focando nisso? Caiu no último exame. Aqui, ó, vem comigo aqui. Caiu um caso justamente falando que o processo foi julgado quando ele já tinha 21 anos. E aí ficou isento de cumprir medida socioeducativa porque ele tinha cumprido a maioridade. Mas na questão havia o quê? Havia um enunciado dizendo que à época ele tinha, olha aqui, ó, 17 anos. Viu? O que a FGV gosta de fazer com você? Só que você explicando direito, você não vai cair nessa pegadinha. Porque você sabe que se foi julgado, mesmo tendo sido julgado após,
quando ele contava ali, quando ele cometeu o crime, ele contava com a idade, né, antes dos 18, ele ainda não tinha alcançado a maioridade civil, ele cometeu ainda na adolescência, ele vai responder sim pelo ato infracional. Por isso é que às vezes algumas pessoas me perguntam por que tem marmanjo ainda, pessoa mais velha ainda cumprindo as medidas socioeducativas. Provavelmente por conta desses lapsos temporais, isso aí vai cair na prova de vocês, ok? Tá, quais são as medidas socioeducativas, meus amigos? Artigo 112, advertência, reparação, prestação de serviço, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Mas olha, cola aqui comigo numa coisa, tá? Aqui na advertência, ele vai ser advertido ali provavelmente pelo juiz da vara da infância, pelo magistrado, dizendo que ele não mais vai cometer. Não adiantou, ele vem para reparação do dano. Não adiantou, meu filhinho, venha cá, venha pintar asfalto, né? Venha trabalhar em lar dos idosos, vamos cuidar dos velhinhos. O que são isso? Prestações de serviços à comunidade, tá? E aí, guardem esses três aqui. Liberdade assistida, artigo 118, semi-liberdade e internação. Olha aí que eu já anotei para vocês, né? Que a internação é o mais cobrado. E tá lá no 121 e no 122. E é mais cobrado por quê? Porque são as medidas mais graves. Então, aqui, ó, mais grave. Então, se é a medida mais grave, é a medida que mais vai cair, tá? E por que ela tá aqui? A gente começa com a mais branda e ela tá em último caso, porque ela é aplicada quando não tiver mais jeito. Tentou de tudo com esse adolescente, não teve jeito, vai para a medida mais grave, ok? Aqui, muito cuidado quando se falar de liberdade, tá? Semi-liberdade. O educando, tá? O sócio-educando, ele tem direito de sair para, se já tiver na idade, obviamente, de trabalhar, né? Vocês sabem que também tem vedação a questão do trabalho infantil, salvo se for menor aprendiz ou estágio, lembrando que estágio não é trabalho, ok? Estágio é medida também de educação. Então, para trabalhar e para, que é o principal, estudar, tá? Nenhuma medida dessa pode impedir que haja a educação. Então, esse sócio-educando, ele pode nessa semi-liberdade. E aí vem o ponto, precisa de autorização do juiz? Cuidado, depende, ok? A medida de liberdade, ele vai poder sair para estudar e para trabalhar, e isso vai ser uma organização ali do próprio local de internação, que vai ter a responsabilidade de cuidar desse adolescente quando ele estiver nessa semi-liberdade. Então, muito cuidado. Tem coisa que não necessariamente vai precisar da autorização do juiz, mas vai haver aqui, claro, uma comunicação formal e uma responsabilidade nesse sentido. E por que eu tô falando isso? Porque já caiu desse jeito também. Tá bom, pessoal? Essas são as medidas de proteção. Perdão, de medidas socioeducativas. E aí vem a questão da medida de internação. Como que ocorre na internação? No máximo, aí ó, 3 anos, tá? Por que eu tô mencionando para vocês isso? Porque a súmula 605 do STJ fala da manutenção socioeducativa quando ultrapassar ali o período pelo qual ele tem ainda de tempo para finalizar essa medida, que é no máximo 3 anos. Ele completou maioridade? Gente, ele continua, ok? Não isenta, e a FGV sempre te dá um caso falando que quando completa a maioridade não precisa mais cumprir. Isso não é verdade, vai continuar a manutenção socioeducativa, mesmo que ele tenha atingido a maioridade, mas que ele ainda tem um tempo ali de cumprir. E isso vai ter uma reavaliação a cada 6 meses. Então, período máximo 3 anos, período provisório de 45, artigo 108 também, parágrafo 2º, tá? E aí vai ter essa reavaliação. Quando é que ele vai ficar
ele vai ser ali, vai ter que cumprir o período máximo de internação, né? Dessa medida de internação. Ele vai sofrer quando houver violência reiterada, não é? Ou outro crime de ameaça ou um descumprimento da própria medida já aplicada antes. Então, volta comigo aqui. A gente não mencionou agora há pouco que primeiro o juiz vai tentar de tudo ali com medidas mais brandas. Então, ele vai tentar a advertência. Não deu certo, aí ele vai aplicar a reparação, tá? Então, só vai ser aplicado aqui a medida de internação quando houver necessidade dessa reiteração, né? Ele foi reincidente nisso, ele cometeu novo crime, né, no período que ele estava no semiaberto, ele acabou ali vindo a cometer outra violência grave, né? Então isso aqui ocorre quando for questões mais graves e aí ele volta. Por isso é que tem uma reavaliação a cada 6 meses, tá? Então isso aqui, ó, Buriti maduríssimo, vai cair. Tranquilo, pessoal? E aí não se esqueçam da manutenção que vai viger ali durante o período pelo qual ele ainda precisa cumprir, ainda que ele venha a alcançar essa maioridade. Tranquilo? Aí agora o nosso queridinho, que eu mencionei para vocês, que sempre cai, é o Conselho Tutelar. Ele é um órgão permanente, autônomo, é obrigatório. Gente, vem cá comigo. Tem município que não tem fórum, não tem nem delegacia, mas tem um conselho tutelar. É obrigatório, tá? E aí a quantidade de conselho tutelar vai depender da população, né? Por exemplo, vamos trazer um município próximo de nós, Águas Lindas. Lá nós temos um conselho tutelar apenas, mas já tem projeto para estender para pelo menos 2 ou 3, né? Aqui na região administrativa de Taguatinga. Taguatinga tem 2 conselhos tutelares. Nós temos conselho tutelar em Taguatinga Sul e em Taguatinga Norte. Ou seja, porque é obrigatório que tenha, é necessário ter um conselho tutelar em todas as regiões do Brasil, tá bom? E aí, pessoal, ele é um órgão permanente e autônomo, só que ele, ó, cuidado, ele é não jurisdicional. Isso tá lá no artigo 136, ok? Então, ele é um órgão permanente, autônomo, e anotem aí no cadernão de vocês, não jurisdicional. Ele não aplica medida socioeducativa. Quem aplica é o juiz, gente. Não caiam nessa pegadinha, não caiam, tá? Ele só aplica medidas de proteção e não medida socioeducativa, porque ele não é jurisdicional, ele é autônomo, permanente, ele é um órgão administrativo ali de proteção, ok? Aí geralmente é por voto, né? Deve haver 5 membros, e aí vocês sabem que a cada 3 anos, ou melhor, 4 anos, né? O mandato aqui é de 4 anos, nós temos novas eleições para Conselho Tutelar, que são pessoas do povo, pessoas da própria comunidade, que se colocam à disposição, realizam uma prova, né, uma provinha escrita, e depois ele é votado, escolhido pela própria comunidade onde ele vai trabalhar, tá? Para aplicar medidas de proteção, sempre medidas de proteção, e ele vai aplicar medida de proteção, ok? Nunca medida socioeducativa. Vai cair falando que ele aplica medida socioeducativa, mas ele só é obrigado a retirar aquela criança e proteger aquela criança e encaminhar. Outro requisito importante que a gente precisa falar é que aqui, ó, o Conselho Tutelar, ele vai só requisitar, ok? Ele vai requisitar. Ele vai requisitar para quem? MP, Vara da Infância, ok? Ele vai requerer direitos específicos que são previstos no próprio ECA para a criança, ele vai acompanhar, ele vai ser comunicado se houver evasão escolar, por exemplo, ele vai ser comunicado se houver indício de crime sexual contra criança ou adolescente, ok? Ele vai requerer, ele vai
proteger, tá? Ele nunca vai aplicar a medida que é competência do próprio jurisdicional, ok? Da jurisdição própria, sobretudo ali, geralmente para da infância, tá? Ou, a depender da localidade, o próprio juiz de direito daquela região, ok, meus amigos? E aí, vamos para o quarto tema, mais cobrado. Aí eu vou voltar minha canetinha vermelha, porque eu preciso aqui dar esse alerta para vocês. Por quê? Porque a gente vai falar de guarda, tutela e adoção. E aí o que acontece? Isso aqui cai aonde? Ó, direito de família, né? Cai no direito civil, cai no direito de família. Então vamos lá aqui. Guarda, tutela e adoção. Percebam que a adoção, ela vai ser judicial, apenas judicial, e ela é irrevogável e excepcional. Ela vai ocorrer após ter havido, inclusive, o procedimento próprio de retirada ali do poder familiar, que não é pátrio poder, hein, gente? Pelo amor de Deus. Poder familiar que é exercido por pai ou mãe, ou ainda ali o guardião, tá? Judicial. Tem que haver uma diferença mínima de 16 anos, tá? Entre o adotante e o adotado. Isso aqui sempre cai? Sempre com certeza, tá bom? E aí, é necessário ter um cadastro obrigatório no que tange a guarda. Perdão, no que tange a adoção. A gente tá falando da adoção. Cadastro necessário aqui para adoção, previsto no artigo 50. Só tá isento do cadastro obrigatório. Aqui, ó, o AGT. Quem já exerce ali a guarda unilateral, né? Se houver princípios de afinidade ou se ele já exerce a guarda provisória, tá? Guarda ou tutela provisória não vai ter a obrigatoriedade de tela. A lei vai permitir já uma, vamos dizer assim, uma excepcionalidade para esse tipo de pessoa. E isso tem caído muito, tá? E aí, nesse caso, é aqui, ó, dispensado o estágio de convivência. Só no caso aqui, ó, de afetividade e se já houver ali a questão da guarda e da tutela. Então, pessoal, já chegando ao fim aqui da nossa aula, eu quero só relembrar vocês dos temas que mais têm caído, além de todos já mencionados aqui. Então, a última dica é que os temas mais cobrados, colocação em família substituta, aquele que já exerce guarda, tutela, né, o GTA, para vocês não esquecerem, né, o joguinho aí, tá? Vai para a família substituta, após ter havido a destituição do poder familiar por AMVAO, né, por abandono, maus tratos, né, ou seja, a frase que eu coloquei aí para vocês não esquecerem, abandono e maus tratos, violou, abusou e omitiu, perda do poder familiar, tranquilo? Abandonou, maltratou, violou, abusou, omitiu, violou qualquer direito da criança ou adolescente, perdeu o poder familiar, abandonou e maus tratos, violou, abusou e omitiu. Fechado, pessoal? E aí, esses procedimentos estão todos no artigo 171 a 190, que eu espero que vocês façam a leitura. Com isso, meus amigos, a gente encerra as nossas dicas de ouro da FGV no que tange o ECA. E como vocês viram, é um conteúdo que é, sim, cobrado. Não são só 2 aulas, tá? Vocês entendendo isso aqui, vocês vão matar diversas outras questões na sua provinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de me seguir lá na rede social, na Nawane Buriti ADV, e contem comigo, siga a nossa página para mais aulas como essa e continue com a gente aqui, que a aprovação de vocês vão chegar, tá bom? É o Explicando Direito, sempre com você que busca a sua tão sonhada OAB. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.